Tudo bem? Aqui é o professor Gleice e vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre geometria analítica. Nesse vídeo nós vamos analisar as posições relativas entre reta e a circunferência. Então vamos lá, vamos imaginar primeiro a circunferência. Aqui nós temos uma circunferência, certo? E aí eu vou construir a reta R. A reta R pode ser uma reta nesse sentido. Ela está aqui e ela vai passar por dentro da circunferência. Veja que ela vai tocar a circunferência em dois pontos, ela perfura a circunferência. Nós podemos também ter a reta S, vamos chamar uma outra reta aqui, que ela vai passar aqui, ó, tá vendo? Retinha aqui embaixo, totalmente longe da circunferência. E também podemos ter uma última reta que vai fazer essa situação. Ela vai passar tocando, deixa eu voltar aqui, ela vai passar bem aqui, ó, muito próxima da circunferência até que ela toca a circunferência. Então, neste caso, são as três possíveis classificações que nós temos. Nós temos aqui uma reta em vermelho, que eu vou deixar ela aqui, né? Essa reta, vou chamar ela aqui de R primeiro. Então, essa reta, ela toca a circunferência num local. Então, nesse caso, nós dissemos que R, a distância entre o centro da circunferência e a reta R é igual ao próprio raio. E, neste caso, ela é tangente à circunferência. Essa reta se classifica como tangente. Outra situação, como vimos, é a reta S, essa aqui. Essa reta ela está totalmente fora do centro. Deixa eu marcar o centro aqui da circunferência. O centro será um ponto aqui assim, mais ou menos, né? Então, essa reta S, então nós podemos dizer que a distância entre o centro e a reta S é maior que o raio da circunferência. Nesse caso, ela é, assim como já vimos antes, externa a essa circunferência. Então, ela é um ponto externo à circunferência. Ela está bem longe do centro, né? E é bem maior que o raio. E também podemos ter RST. Aqui nós temos a reta T. E veja que a distância de T para o centro é menor que o raio. Neste caso, a distância entre o centro da circunferência e a reta T é menor que o raio da circunferência. Neste caso, ela é uma circunferência interna, não, a gente chama de secante. Por quê? Porque ela tem a parte externa também, mas ela perfura a circunferência. E analisar, então, a gente precisa analisar esse caso. E aí, como você já pode perceber, para analisar este caso, o conceito que a gente vai utilizar é o conceito da distância entre um ponto e a reta, ou seja, entre o centro e a reta. E aí a gente tem aquela equação que a gente já deduziu em vídeos anteriores, a distância entre um ponto e uma reta é dado por o módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C, isso tudo dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde, é claro, o ponto tem as coordenadas x do ponto e y do ponto, que neste caso a gente vai adotar como centro da circunferência, e a reta tem a equação ax mais by mais c igual a zero. Então, a reta traz as coordenadas a, b e c, os coeficientes, né? Equação de cada um dos pontos. Então, vamos fazer exemplos para a gente entender isso. Ali nós temos já uma reta dada, uma equação dada a circunferência. Aqui a gente tem a circunferência, x menos 3 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado e x igual a 9. Então, eu vou trazer ela aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Observando, né, do que a gente já conhece da equação da reta, essa é a equação reduzida da reta, as coordenadas do centro dessa circunferência é o ponto 3 e o ponto 1, uma vez que o menos aqui é da própria forma.
E o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, nós já temos o centro e o raio para comparação. Agora, vamos à distância, tentar entender o que essas retas R, aqui, ó, S, T e U, qual é a posição delas. A reta S é 4/3 de x. Vamos colocar aqui a reta S. São 4/3 de x menos x, y mais 2 igual a 0. Menos y mais 2 igual a 0. Então, qual é a posição dessa reta em relação à circunferência? Tudo vai depender da distância que ela está do centro da circunferência. Então, vamos à equação. A distância entre o centro e a reta S será dada por ax do ponto menos by do ponto mais c, tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a distância entre o centro e S vai ser dada por o A. Qual é o valor do A desta reta? É 4/3, que é o valor que acompanha, né? Aqui, ó, o x. Então, é 4/3. Vamos trazer aqui, ó. 4 sobre 3 vezes o x. É ax do ponto. Qual é o x do ponto? O x do ponto é o 3 vezes 3 menos o b. O b desta reta vale quanto? Menos 1. Então, menos, tem um menos da forma, é mais aqui, né? Deixa eu confirmar na equação, é mais. Então, é mais menos 1 vezes o y do ponto. Qual é o y do ponto? 1. Mais o c. Qual é o seu? Termo independente da reta. 2. Isso tudo dentro do módulo. E isso tudo será dividido por raiz quadrada do a ao quadrado. O a da reta é 4/3 ao quadrado mais o b ao quadrado. Qual é o valor do b? O b é menos 1 ao quadrado. Então, a distância entre o centro da circunferência e a reta R será dada por, vamos lá, o módulo 4/3 vezes 3 vai eliminar o 3, então vai ficar 4. Mais 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, menos 1 mais 2. E embaixo nós teremos a raiz quadrada de 4/3 ao quadrado vai dar 16 sobre 9 mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, temos que resolver aqui embaixo. Vamos resolver. Então, como vai ficar aqui? A gente repete a parte superior, a distância entre o centro e S vai ser igual. Abra aqui o símbolo de módulo, vai dar 4 menos 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5. Dá módulo de 5 em cima. Embaixo nós vamos ter MMC entre 9 e 1. Então, 9 dividido por 9 dá 1 vezes 16 dá 16. Mais 9 dividido por 1 dá 9 vezes 1 dá 9. Então, a distância entre o centro e a circunferência vai dar módulo de 5 é o próprio 5. Embaixo nós vamos ter 16 mais 9, raiz quadrada de 25 sobre 9. Isso dá para tirar a raiz, né? Então, a distância entre o centro e a reta vai ser 5 dividido raiz quadrada de 25 é 5 sobre 3. E aí a gente precisa dividir isso. Como é que eu divido a fração? A distância entre o centro da circunferência será a divisão de fração, conserva a primeira, que é a 5 em cima, e multiplico pelo inverso da segunda. Será 5/3, vai ficar 3 sobre 5. E aqui tem 1. Esse vai cancelar com esse, então vai ficar 3. Então, a distância entre o centro e a reta S é 3. Agora, observa, vamos ver qual é o raio. O raio também é 3. Opa, se o raio é 3 e a distância é 3, então é esse caso aqui, ó. Ela é tangente à circunferência. Então, a gente vai dizer aqui, ó.
distância entre C e S é igual ao raio, logo S é tangente. Simples, não? Vamos para o próximo caso que o próprio livro traz aqui pra gente. Ele quer agora a distância entre a reta T menos x mais y mais 2 igual a zero. Eu vou fazer de outra cor. Aqui do lado. Reta T menos x mais y mais 2 igual a zero. Vamos conferir se é isso mesmo. Menos x mais y mais 2 igual a zero. Isso. Então vamos lá na equação. A distância entre o centro e T será igual por módulo AX do ponto mais BY do ponto mais C, isso tudo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a distância entre o centro e a reta T vai ser igual. O A é menos 1 vezes o A do ponto, que é 3, mais o B é 1 vezes o B do ponto, que também é 1, mais o C nesse caso é 2. Embaixo nós vamos ter a raiz e vamos ter o A, como dissemos, é menos 1 e o B é 1. Então a distância entre essas duas, né, vai ser dada por distância entre a reta C e o centro e a reta T será igual módulo menos 3, 1 vezes 3, menos 3, mais 1 vezes 1, 1, mais 2, dividido por raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1. Então, a distância entre o centro e a reta T será dada por menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. E aqui vai dar raiz quadrada de 2. Nem precisa calcular, né? Porque 0 dividido por raiz quadrada de 2 vai dar 0. Olha aí. A distância entre o centro e T é menor que o raio, porque o raio é 3. Então, que caso é esse? É esse aqui, ó. Na verdade, ela passa bem aqui, né? A distância é 0, então ela passa bem pelo centro. Então, essa reta T, ela é secante. Reta T é secante. Ok? Agora eu vou fazer, deixa eu achar uma outra cor aqui, um verde, para a gente fazer a última reta, que é a reta U. Vamos lá para a reta U. O que diz a reta U? 3x mais 4y mais 7 igual a 0. Então vamos lá. 3x mais 4y mais 7 igual a 0. Vamos ver se é isso mesmo. 3x mais 4y mais 7 igual a 0. É isso mesmo. Então vamos lá. A distância entre C e U será dada por módulo AX ponto mais BY ponto mais C dividido por raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância entre o C e o ponto C e a reta U será dada por o A da reta U vale 3. O X do ponto também vale 3. Mais o B da reta U vale 4. O Y da reta U vale... O Y do ponto é 1, né? Tá aqui, ó. É 1. É 1. Mais o C, que vale 7. Isso tudo será dividido por raiz quadrada. O A vale 3 ao quadrado, mais o B, que vale 4 ao quadrado. Então, a distância entre o C e a reta U serão dadas por... Vamos lá. 3 vezes 3, 9.
mais 4 vezes 1 vai 4, mais 7. Dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 4. Então, a distância entre C e U será dada por 9 mais 4, são 13, mais 7 são 20 em cima, módulo de 20 é 20. Embaixo, raiz quadrada de 25. Fazendo isso para cá, né, para a gente continuar. Então, a distância entre C e U vai ser igual a 20 dividido raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre C e U será igual a 20 dividido por 5, 4. Olha só, a distância entre C e U é maior que o raio, porque o raio é 3. Vamos lá. O raio é 3. Então, ele é maior que o raio. Então, neste caso, é isso aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma reta externa. U é externa à circunferência. Bacana, né? Então, revise. Toda é a questão de você calcular a distância de uma para outra. Revise quantas vezes for necessário e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!